Fala galera da segunda série, vamos lá corrigir o plano de estudo de vocês do terceiro trimestre, ok? Uma novidade, né, que vocês já devem ter reparado, é que agora esses planos de estudo de testes são discursivos, tá? A partir de agora e pro ano que vem, os planos de estudo de teste serão todos discursivos, show de bola? Então vamos lá, essa correçãozinha aí, tentar fazer ela de uma maneira dinâmica, pra vocês poderem entender um pouquinho, tá? Vamos lá. Questão número 1. Cite e explique 3 medidas sociais implantadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E explique seus objetivos. Vamos lá, existem várias. O governo Lula foi marcado pelos programas sociais. Então, eu selecionei alguns aqui que são os mais conhecidos de vocês, né? Que é o caso do Bolsa Família, que é um auxílio financeiro para famílias que ganham, que têm uma renda familiar muito baixa, né? É um auxílio financeiro por filho matriculado na escola, ok? Que existe um teto máximo, né? Existe um valor máximo que pode chegar, esse valor ainda é pequeno, é só uma ajuda financeira para que se compre o básico, ok? Existe o Minha Casa Minha Vida, né? Que foi também gerado no governo Lula, que é o conjunto de medidas para estimular a casa própria das pessoas de baixa renda. Existe o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que foi logo no início do governo Lula, foi criado para evitar que mais crianças entrassem para o trabalho no campo, ok? O Luz para Todos, para levar energia elétrica a todos os cantos do Brasil. Ainda no início dos anos 2000, existiam muitas residências, principalmente no Norte e no Nordeste, que não tinham energia elétrica. Então, o Luz para Todos teve esse objetivo de levar essa luz, essa energia elétrica a todos os cantos do Brasil. Então, recapitulando aqui, ele pediu 3 medidas sociais e seus objetivos. PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para eliminar, impedir que novas crianças entrassem nesse meio do trabalho infantil nas lavouras, ok? O Luz para Todos, para levar energia elétrica para os 4 cantos do país, ok? E também para reestruturar a matriz energética brasileira, que era muito deficitária, aconteciam muitos apagões. Bolsa Família, que é uma ajuda financeira mínima para que essas famílias que não têm renda ou têm uma renda muito baixa possam comprar o mínimo possível para sobreviver. E o Minha Casa Minha Vida para incentivar, né, para incentivar que a população mais pobre possa ter acesso à casa própria, ok? Eu falei 4 aqui, né? Ele pediu 3, eu falei 4 e existem muitos outros que vocês podem dar uma pesquisada aí, né? ProUni, FIES, entre outros programas criados nesse período do governo Lula. Tá bom? Questão 2. Sobre os BRICS, leia a afirmativa abaixo. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Nesta afirmação há um erro. Identifique este erro e o justifique. Galera, se você ler com bastante atenção, você vê que... Vamos ler novamente esse texto. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, correto? Formando um dos maiores blocos econômicos do planeta. Aqui está o erro do texto. Os BRICS não são um bloco econômico, tá? São simplesmente um grupo de países que têm objetivos em comum e que se reúnem constantemente para discutir as melhores formas de promover o seu desenvolvimento. Mas não é uma aliança econômica, não é um bloco econômico, tá? Então, respondendo a pergunta, qual o erro da afirmação? Ele está dizendo que os BRICS são um bloco econômico, isso está errado, isso é mentira, é somente um grupo de países emergentes, e para justificar, né? Justificando, eles são um grupo de países emergentes que não tem nenhuma ligação, nenhuma aliança econômica. Tudo bem? Beleza? Questão 3. Os líderes dos países que entregam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerram seu terceiro encontro com um comunicado que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade da instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Explique qual a importância para os BRICS em ter maior representatividade na ONU. Galera, a ONU tem um departamento muito importante chamado de Conselho de Segurança, ok?
esse Conselho de Segurança é formado pelas grandes potências bélicas que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial e após. Então, Estados Unidos, potências europeias, são esses países que comandam a segurança do planeta, que se reúnem quando acontece algum problema, né, algum tipo de conflito, esses países se reúnem e discutem as melhores formas de minimizar os problemas causados pelos conflitos. Ajudas humanitárias, né, enfim, programas sociais, várias coisas que são discutidas ali. Só que não existe nenhum representante da África, nenhum representante da América do Sul, né? Então, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul exigem que algum desses países se torne representante dos BRICS no Conselho de Segurança, tá? Houve uma pressão muito forte para que o Brasil entrasse no Conselho de Segurança e se tornasse esse representante. Só que isso ainda não aconteceu, tá? Então, qual é a importância? Porque quando os BRICS estiverem dentro do Conselho de Segurança, eles vão ter poder de voto e poder de veto a qualquer medida que for discutida naquela mesa. Então, se eles tiverem que negar uma proposta ou apoiar uma proposta, eles vão ter voz. Fora do Conselho de Segurança, eles não conseguem opinar. Eles simplesmente têm que se acatar as decisões tomadas pelo Conselho de Segurança. E como os BRICS são países que estão emergentes, países que estão se desenvolvendo, seria muito bom que eles também pudessem ter esse poder de fala. Ok? Beleza? Então, questão número 3, respondida. Questão 4. G20 adota linha dura para combater crise. Grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro. Cercada de expectativas, a reunião do G20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar 1,1 trilhão na economia para debelar a crise. A passagem da década de 80 para 90 ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Qual característica mais marcante dessa nova geopolítica? Esse período, 1980 a 1990, foi o período pós-Guerra Fria. O que era o período pós-Guerra Fria? Você tinha um sistema socialista praticamente sendo extinto, sendo deixado de lado, o capitalismo emergindo e junto com ele as grandes potências mais ricas do planeta. Japão, os países europeus, Estados Unidos, ok? Esses países começaram a formar essa cúpula do G20. Outros países foram entrando, né? Mas, no geral, os países que comandam o planeta ainda são os mesmos. Então, e todos eles países capitalistas. Então, você tem uma única, tá? Um único sistema que predomina no planeta, que é o capitalismo, tá? Com vários polos de poder. Potências europeias, Japão, Estados Unidos, principalmente. Então, hoje, a gente vive um sistema de geopolítica unimultipolar. Um único sistema com vários polos de poder. Então, é unimultipolar, ok? Então, a característica mais marcante dessa nova geopolítica é o sistema único que é utilizado, o capitalismo, diferente do que era na década de 80, década de 90, e também os múltiplos polos de poder que existem pelo mundo, ok? Beleza? Vamos lá, questão número 5. Mercosul formaliza fim de disputa por entrada de Venezuela no bloco. O governo brasileiro e o venezuelano comemoraram nesta terça-feira, em Assunção, o fim da disputa pela entrada da Venezuela no Mercosul, após a cerimônia de ratificação de ingresso deste país no bloco, que foi presidida pelo chanceler do Paraguai, Eládio Loizaga. O embaixador da Venezuela em Assunção, Alfredo Murga, disse que o ato tem grande significado para o governo de Nicolás Maduro e agradece ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Qual a participação do Paraguai no processo de entrada da Venezuela no Mercosul? Galera, o Paraguai era um dos países que mais iam contra a entrada da Venezuela. Dizia que era um país em crise, que não ia contribuir para o bloco, que poderia intensificar o problema das migrações. Então, o Paraguai sempre foi contra a entrada da Venezuela. Só que o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sofreu um golpe. E aí quem chegou ao poder foi o Horácio Cartes. Quando o Fernando Lugo toma um golpe, o Horácio Cartes se alia à política da Venezuela e apoia e deixa de
ser contra, né, a entrada da Venezuela no bloco. Então ele começa a apoiar a entrada da Venezuela e por isso a Venezuela consegue entrar, ok? Então esse golpe que aconteceu no Paraguai facilitou a entrada da Venezuela, tudo bem? Então quando ele diz que agradece ao presidente da Venezuela, ao presidente do Paraguai, ele quer dizer esse novo presidente que tomou posse depois de Fernando Lugo, ok? Então qual é a participação do Paraguai? Que ele impedia a entrada da Venezuela, ele era contra a entrada da Venezuela. E quando que isso deixou de acontecer? Quando o Fernando Lugo saiu do poder e entrou o Horácio Cartes, que permitiu a entrada da Venezuela no bloco, que foi a favor. Ok? Beleza? Questão número 6. Nas zonas de cerrado, no centro-oeste brasileiro, onde o clima dominante é de 2 estações, secas de inverno e chuvas de verão, ocorre uma outra forma localizada de vegetação. Qual é o nome dessa vegetação? Em quais áreas é mais provável que ela ocorra? Galera, na nossa questão, a gente está falando das matas galeria, ok? É uma vegetação que está localizada principalmente próximo das margens dos rios por conta da umidade. A região centro-oeste acumula um grande volume, uma grande rede de rios. Essa rede de rios vai acumular essas matas galeria do lado, né, das suas margens. Ok? Então o nome da vegetação é a mata galeria e a área mais provável que ela ocorra é nas margens dos rios por conta da grande umidade. Ok? Beleza? Vamos lá, questão número 7. A partir de 1970, o governo federal passou a intervir de uma forma mais decisiva na região centro-oeste. Programas e planos contemplavam a região, concedendo incentivos e atraindo investidores para numerosos setores da economia. Quais os principais objetivos desses planos? Galera, vamos lá. A partir de 1970, o governo enxergou na região centro-oeste, que já tinha capital federal, um grande potencial agrícola. Tá? Então, houveram muitos incentivos do governo para o desenvolvimento agrícola da região e também para a expansão da fronteira agrícola. Então, boa parte do cerrado foi sendo desmatado para dar lugar ao quê? A produção agrícola, principalmente a plantação de soja. Então a gente fala que são os desertos verdes, né? Porque boa parte da vegetação nativa do cerrado foi desmatada, foi retirada para que a plantação de soja pudesse acontecer, né? Então, os principais objetivos: aumentar a produção agrícola, ampliar a fronteira agrícola, né? Aumentar a área que era agricultável, ok? E também aumentar a infraestrutura da região. Não adianta eu ter uma produção agrícola muito grande se eu não tenho estradas, ferrovias, portos, aeroportos para descarregar essa produção. Então, novas estradas foram construídas, novas rodovias, né, sistemas de novas ferrovias que conectam aos principais portos do país, ok? Então, houve também um aumento da infraestrutura. A maior produção agrícola, ampliação da fronteira agrícola e aumento da infraestrutura, ok? Beleza? Questão número 8. Leia o discurso de Juscelino Kubitschek, denominado Mensagem de Anápolis, sobre a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital. A ideia de transferência da capital se constituiu um dos problemas mais importantes da nossa evolução histórica, remontando a própria Inconfidência Mineira. A Constituição de 1991 e 1934 e 1946 acolheram expressamente as aspirações gerais nesse sentido, estabelecendo de forma taxativa que a transferência se faria para o Planalto Central do país, sendo que a Constituição em vigor ainda foi mais explícita do que as anteriores, formulando inclusive normas para a localização da futura capital e estabelecendo o processo para aprovação do local e início da delimitação da área correspondente, a ser incorporado ao domínio da União. Na mensagem de JK, é claro o histórico interesse do Estado brasileiro em transferir a capital que até então se localizava no Rio de Janeiro. Quais foram os argumentos utilizados para justificar a mudança da capital federal para Brasília? Galera, por que Juscelino quis tirar a capital do Rio de Janeiro e colocou lá em Brasília? Primeiro tem todo esse contexto histórico que ele falou. Sempre houve esse desejo. Por quê? Brasília interior era uma área pouco povoada. O Rio de Janeiro, né, que ficava aqui no litoral, já estava ficando saturado naquela época. Década de 50, década de 40, já estava ficando saturado. Além disso, ali já tinha sido consolidado como a grande capital econômica do país. O eixo Rio-São Paulo já era o grande coração econômico do país naquela época. E além de ter a concentração da capital econômica, também tinha a capital política. A capital federal do Brasil era no Rio de Janeiro. Então, por que eu vou concentrar
a capital econômica e a capital política no mesmo lugar que já estava saturado. Vamos jogar a capital política para um território no interior para promover a ocupação do interior, ok? E também desafogar um pouco o Rio de Janeiro. Então, qual foi a motivação principal, os argumentos utilizados? Primeiro, as cidades do litoral já estavam ficando muito populosas, já estavam ficando muito superlotadas. Segundo, separar a capital econômica da capital política. Então, a capital política foi para Brasília, a capital econômica permaneceu no Rio e São Paulo. E terceiro, interiorizar o centro-oeste, né? A região ali próxima de Goiânia, que foi onde Brasília foi construída. Ok? Então, esses foram os argumentos utilizados na época para levar a capital federal para Brasília. Show de bola? Questão 9. São Paulo e Rio de Janeiro são duas grandes metrópoles globais existentes no Brasil. Cite dois elementos que justificam essa classificação. Galera, o que é uma metrópole global? É aquela cidade que tem um nível de influência a nível global. Já respondemos uma justificativa, né? Tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro influenciam, tem nível de influência global. São Paulo com a Bolsa de Valores e o Rio de Janeiro porque é um dos principais polos econômicos do Brasil e turísticos também. É um dos principais destinos turísticos do mundo, tá? Então, por isso, São Paulo e Rio de Janeiro podem ser considerados cidades globais, por conta, né, do nível de influência e também pelo nível de desenvolvimento. São cidades que têm um sistema urbano bem desenvolvido, né, bem estruturado relativamente. Eu sei que para a gente às vezes parece que é ruim, mas comparado a outras cidades do Brasil é um sistema bem difundido, né? E por isso são considerados cidades globais. Esse nível de influência vai englobar a questão das bolsas de valores, a questão turística no Rio de Janeiro, a questão econômica das duas cidades também. Tudo isso acaba sendo positivo e torna essas duas cidades as cidades globais do Brasil. Ok? Vamos fechar aí questão número 10. Trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Propicia, assim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles em razão da migração da força de trabalho em direção às cidades médias. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa de desenvolvimento industrial. A qual processo o texto se refere? Explique-o. Galera, o texto está falando da desconcentração industrial. O que é isso? Quando as indústrias deixam de ocupar as áreas das cidades que têm um poder econômico maior, as áreas de litoral, e vão para o interior. Por que as indústrias vão fazer isso? Porque no interior eles vão pagar menos impostos, a mão de obra vai ser mais barata, talvez vão ficar mais próximos das fontes de recursos naturais. Isso são vários tipos de incentivo que fazem com que essas empresas migrem para o interior. As cidades que estão superlotadas, com essas empresas indo para o interior, os trabalhadores acabam indo junto. Muitos trabalhadores que migraram para as grandes cidades retornam para suas terras para poder trabalhar nessas indústrias. É a chamada migração de retorno. Ok? Então, qual é o processo que o texto se refere? Desconcentração industrial, que é a mudança da localização dessas indústrias das áreas muito urbanizadas do litoral para o interior. E junto com elas, boa parte da população vai também. Ok? Galera, valeu, abraços, que tenham um bom teste aí, até a próxima. Valeu!